Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 309, hoje vamos ler 2 Macabeus, capítulo 12, e também Sabedoria, capítulos 13 e 14, e o livro de Provérbios, capítulo 25, versículos de 11 a 14. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que o episódio sair. Eu imagino que todo mundo aqui, que tá no YouTube, já esteja inscrito, mas é sempre bom lembrar. Como eu disse, é o dia 309, vamos ler 2 Macabeus capítulo 12, Sabedoria capítulos 13 e 14 e Provérbios 25, versículos de 11 a 14. O segundo livro de Macabeus, capítulo 12. Novas façanhas de Judas. Quando terminaram as negociações, Lísias voltou para onde o rei estava, e os judeus voltaram para seus trabalhos no campo. Entre os governadores locais, Timóteo, Apolônio de Geneu, assim como Jerônimo e Demofonte, e além deles Nicanor, chefe dos cipriotas, não os deixavam tranquilos nem viver em paz. Além disso, os habitantes de Jope cometeram o crime horrendo que vou contar. Sem aparentar a menor intenção hostil, convidaram os judeus que viviam na cidade a subir, com suas mulheres e crianças, para os navios que eles mesmos haviam equipado. Como se tratava de um decreto público da cidade e os judeus desejavam viver em paz e sem nutrir nenhuma suspeita, aceitaram o convite. Mas quando estavam em alto mar, os fizeram ir a pique. Eram pelo menos 200. Quando Judas recebeu a notícia dessa crueldade contra seus compatriotas, deu ordens a seus homens e, invocando a Deus, justo juiz, marchou contra os assassinos de seus irmãos. Incendiou de noite o porto, queimou os navios e passou a fio de espada os que se haviam refugiado aí. Como a cidade estava fechada, ele se retirou, mas com a intenção de voltar para acabar com Jope. Ao receber a notícia de que os habitantes de Jâmnia tentavam fazer o mesmo com os judeus que viviam aí, atacou-os de noite e incendiou-lhes o porto com todos os navios, de forma que o clarão do incêndio foi visto até em Jerusalém, a 45 quilômetros. Ele se havia distanciado daí uns 2 quilômetros num ataque contra Timóteo, quando caíram sobre ele pelo menos 50.000 árabes com 500 cavaleiros. Travou-se violento combate e, com a ajuda de Deus, os homens de Judas venceram. Derrotados, os nômades lhe pediam a paz, prometendo entregar-lhe o rebanho e ser-lhe úteis no futuro. Judas pensou que realmente podiam ser-lhe úteis de muitas maneiras e concordou em fazer as pazes com eles. Depois do acordo de paz, retiraram-se para suas tendas. Atacou também uma cidade chamada Caspim, defendida com aterros e amuralhada, na qual vivia gente de todas as raças. Os que estavam dentro, confiando em suas muralhas inexpugnáveis e nos depósitos de víveres, mostraram-se insolentes contra os homens de Judas, insultando-os e até blasfemando e proferindo palavras abomináveis. Os homens de Judas invocaram o Supremo Soberano do Universo, que nos tempos de Josué fizera cair Jericó sem arietes nem máquinas bélicas. Depois assaltaram ferozmente a muralha. E quando conquistaram a cidade, por vontade de Deus, fizeram uma matança indescritível, a tal ponto que o lago vizinho, de uns 400 metros de largura, parecia cheio do sangue que corria para ele. Afastaram-se daí uns 140 quilômetros e chegaram a Cáraca, onde habitam os judeus tubianos. Mas não encontraram Timóteo nessa região, porque ao não conseguir nada na ocasião, havia partido daí, deixando em seu lugar uma guarnição, por certo muito forte. Dositeu e Sosípatro, oficiais do exército do Macabeu, foram lá e aniquilaram a guarnição que Timóteo havia deixado na Praça Forte. Mais de 10.000 homens. De sua parte, o Macabeu distribuiu suas tropas em vários corpos. Nomeou chefes aqueles 2 e se lançou contra Timóteo, que tinha um exército de 120.000 de infantaria e 2.500 cavaleiros. Quando Timóteo recebeu a notícia da chegada de Judas, enviou as mulheres, as crianças e o resto da bagagem ao lugar chamado Carnion.
inexpugnável e inacessível por causa da estreiteza das passagens em toda essa região. Quando apareceu o primeiro destacamento de Judas, o terror se apoderou dos inimigos, o pânico diante da manifestação do onividente. E empreenderam a fuga, lançando-se cada um por seu lado, ferindo-se uns aos outros muitas vezes, atravessando-se com suas espadas. Judas os perseguiu impetuosamente, trespassou esses criminosos e aniquilou uns 30.000 homens. O próprio Timóteo, que foi cair entre as tropas de Dositeu e Sosípatro, pedia-lhes com muita diplomacia que o deixassem vivo, porque tinham em seu poder os pais de muitos e os irmãos de outros, e poderia acontecer que fossem eliminados. Conseguiu convencê-los com muitos argumentos, com a promessa de devolvê-los ilesos, e o deixaram em liberdade com o objetivo de salvar os próprios irmãos. Judas marchou depois contra Cárnio e o santuário de Atargateion, e matou 25.000 homens. Depois de derrotá-los e aniquilá-los, marchou contra Efron, uma cidade fortificada onde residia Lísias e imensa multidão. Jovens robustos, alinhados diante da muralha, a defendiam valorosamente, e dentro estavam bem abastecidos de projéteis e máquinas bélicas. Depois de invocar o soberano, que com seu poder esmaga as forças do inimigo, conquistaram a cidade e mataram uns 25.000 dos que estavam dentro. Partindo daí, lançaram-se contra Citópolis, distante mais de 100 quilômetros de Jerusalém. Mas como os judeus daí garantiram que os habitantes de Citópolis os tratavam com respeito e que os haviam acolhido humanitariamente nos momentos de desgraça, Judas e os seus lhes agradeceram e os exortaram a continuar sendo no futuro benévolos com os de sua raça. Estando já próxima a festa das semanas, chegaram a Jerusalém. E depois da festa de Pentecostes, lançaram-se contra Górgias, governador da Idumeia. Górgias saiu com 3.000 homens de infantaria e 400 cavaleiros. Travou-se o combate e os judeus tiveram algumas baixas. Um tal Dositeu, cavaleiro muito valente dos de Bacenor, segurava Górgias pelo manto e o arrastava com força, querendo caçar vivo esse maldito. Mas um dos cavaleiros trácios lançou-se contra Dositeu, cortou-lhe o braço, e assim Górgias pôde fugir para Marisa. De outro lado, os que estavam com Esdrias sentiam-se esgotados, porque estavam combatendo fazia muito tempo. Judas invocou o Senhor para que se mostrasse aliado e dirigisse a batalha. Em língua materna, lançou o grito de guerra, e entoando hinos, lançou-se de surpresa contra os homens de Górgias e os pôs em fuga. Judas reuniu o exército e marchou para a cidade de Odolã. E como chegasse o 7º dia, purificaram-se segundo o rito costumeiro, e aí mesmo celebraram o sábado. No dia seguinte, porque era urgente, os homens de Judas foram recolher os cadáveres dos caídos para sepultá-los com seus parentes nas sepulturas familiares. E sob a túnica de cada morto encontraram amuletos dos ídolos de Jâmine, que a lei proíbe para os judeus. Todos viram claramente que essa era a razão de sua morte. Dessa forma, todos louvavam as obras do Senhor, justo juiz, que descobre o que está escondido, e fizeram súplicas para pedir que o pecado cometido ficasse completamente cancelado. De sua parte, o nobre Judas exortou a tropa a se conservar sem pecado, depois de ver com seus próprios olhos as consequências do pecado dos caídos. Depois recolheu 2.000 dracmas de prata numa coleta e as enviou a Jerusalém, para que oferecessem um sacrifício de expiação. Agiu com grande retidão e nobreza, pensando na ressurreição. Se não houvesse esperado a ressurreição dos caídos, teria sido inútil e ridículo rezar pelos mortos. Mas considerando que aos que morreram piedosamente estava reservado um magnífico prêmio, a ideia é piedosa e santa. Por isso, fez uma expiação pelos caídos, para que fossem libertos do pecado. O livro de sabedoria. A idolatria. Capítulo 13. Fascinados pela formosura do universo. Eram naturalmente vãos todos os homens que ignoravam a Deus, e foram incapazes de conhecer aquele que é, a partir das coisas boas que estão à vista, e olhando suas obras não reconheceram o artífice, mas tiveram como deuses o fogo, o vento, o ar leve, as órbitas astrais, a água impetuosa, os luzeiros celestes, regedores do mundo. Se fascinados por sua formosura, os consideraram deuses, saibam
quanto seu dono os supera, pois o autor da beleza os criou. E se o poder e a atividade dele os assombraram, calculem quanto mais poderoso é quem os fez. Pois pela grandeza e beleza das criaturas, descobre-se por analogia aquele que lhes deu o ser. Contudo, a esses pouco se lhes pode lançar um em rosto, pois talvez andem extraviados buscando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, buscam suas obras, as exploram e a aparência delas os subjuga, porque é belo o que vem. Mas nem sequer estes são perdoáveis, porque se conseguiram saber tanto a ponto de serem capazes de averiguar o princípio do cosmo, como não encontraram, com maior razão, o seu dono? Ídolos de madeira. São os infelizes, põem sua esperança em seres inertes, aqueles que chamaram deuses às obras de suas mãos humanas, ao ouro ou à prata lavrados com arte e a figuras de animais, ou a uma pedra sem utilidade, obra de mão antiga. Tomemos um carpinteiro. Ele corta uma árvore de tamanho médio, a descasca com destreza e, aplicando-se ao ofício com habilidade, faz um objeto útil para os afazeres da vida. Usa o resto do trabalho preparando a comida e se sacia. O resto de tudo, que para nada serve, um pau retorcido e nodoso, o pega e corta em seus momentos de lazer, e se entretém dando-lhe habilmente forma, até tirar a imagem de um homem ou conseguir o que se parece com um animal vil. A ele dá um demão de mínio, pinta-lhe de vermelho todo o corpo e restaura todas as suas falhas. Prepara-lhe um nicho digno e o coloca na parede, prendendo-o com uma braçadeira. Sabendo que não pode valer-se por si mesmo, toma precauções para que ele não caia. É uma imagem e necessita de ajuda. Depois reza a ele por seus bens, casamento e filhos, sem se envergonhar de recorrer a um ser sem vida. Implora a saúde a um ser fraco, roga pela vida a um morto, solicita ajuda ao mais fraco, e uma boa viagem a quem não pode servir-lhe nem de seus pés. Para seus negócios e trabalhos e o êxito feliz de suas tarefas, pede força a quem menos força tem nas mãos. Capítulo 14. Outros, fazendo-se ao mar, dispostos a atravessar as ondas encrespadas, invocam um lenho mais frágil que a embarcação que os transporta. Esta foi projetada pelo afã de lucro e a perícia técnica a armou-a. Mas é tua providência quem a pilota, Pai, que traçaste um caminho no mesmo mar e uma senda segura entre as ondas, demonstrando que tu podes salvar de todo risco, para que embarquem até os inexperientes. Não queres que se frustrem as obras de tua sabedoria. Por isso os homens confiam suas vidas a um madeiro insignificante, e cruzando as vagas numa balsa, chegam sãos e salvos. Com efeito, quando pereceram os soberbos gigantes de outrora, a esperança do mundo se refugiou numa balsa, que, pilotada por tua mão, transmitiu a semente da vida aos séculos. Bendito o lenho que é empregado retamente. Mas o ídolo feito à mão, maldito seja ele e quem o fez. Este, por tê-lo fabricado. Aquele, porque sendo corruptível, foi tido por Deus. Porque Deus detesta igualmente o ímpio e sua impiedade. Também a obra será castigada com seu autor. Também aos ídolos dos gentios se pedirá conta por isso, porque entre as criaturas de Deus se tornaram abomináveis, tropeço para as almas dos homens e armadilha para os pés dos nécios. Origem da idolatria, a desgraça e o poder. A infidelidade provém de projetar ídolos, e sua invenção trouxe a corrupção da vida, porque nem existiam desde o princípio, nem existirão jamais. Com efeito, entraram no mundo pela vaidade dos homens, e por isso têm marcado para si um fim repentino. Um pai, desconsolado por luto prematuro, faz uma imagem do filho malogrado, e aquele que antes era um homem morto, ele agora venera como um deus, e institui mistérios e iniciações para seus subordinados. Depois, com o tempo, esse ímpio costume se enraiza e é observado como lei. Também por decreto dos soberanos se cultuavam as estátuas. Como os homens, vivendo longe, não podiam venerá-los em pessoa, representaram a pessoa distante, fazendo uma imagem visível do rei venerado,
para assim, mediante essa diligência, adular como presente o ausente. A ambição do artista, atraindo ainda os que não o conheciam, promoveu esse culto. Com efeito, querendo talvez adular o potentado, o favorecia, forçando habilmente o semelhante. E a gente, atraída pelo encanto da obra, julga agora digno de adoração aquele a quem pouco antes venerava como homem. Esse fato se tornou uma armadilha para o mundo. Os homens, sob o jugo da desgraça e do poder, impuseram o nome incomunicável à pedra e ao lenho. Consequências da idolatria. Depois, não lhes bastou errar sobre o conhecimento de Deus, mas metidos na guerra cruel da ignorância, saúdam esses males com o nome da paz. Com efeito, celebrando iniciações infanticidas, ou mistérios secretos, ou frenéticas orgias de estranho ritual, já não conservam pura nem a vida nem o matrimônio, mas se espreitam mutuamente para se eliminarem uns aos outros, ou com seus adultérios causam sofrimento a si próprios. Tudo é dominado por um caos de sangue e crime, roubo e fraude, corrupção, deslealdade, anarquia, perjúrio, desconcerto dos bons, esquecimento da gratidão, impureza das almas, perversões sexuais, desordens matrimoniais, estupro e desenfreio. Porque o culto aos inomináveis ídolos é princípio, causa e fim de todos os males. Com efeito, ou celebram festas frenéticas, ou profetizam enganos, ou vivem na injustiça, ou perjuram com facilidade. Como confiam em ídolos sem vida, não temem que o jurar falso lhes ocasione algum dano. Será dupla a condenação que cairá sobre eles, por pensarem mal de Deus, pendentes dos ídolos, e por jurarem contra a verdade e a justiça, desprezando a santidade. Porque não é o poder daqueles por quem se jura, é a justiça que se vinga dos pecadores, é ela que persegue sempre as transgressões dos injustos. O livro de Provérbios, capítulo 25, versículos de 11 a 14. Laranjas de ouro em desenhos de prata, as palavras pronunciadas a seu tempo. Brincos de ouro e joias de ouro fino, o experiente que admoesta um ouvido dócil. Frescor de neve em tempo de ceifa, o mensageiro fiel para quem o envia. Nuvens e ventos, sem cair gota, é quem alardeia presente sem valor. Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos muito. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por nos guiar até aqui, até o dia 309. Agradecemos por nos manter fiéis, porque tu és fiel. Mesmo quando nós não somos, mesmo quando somos inconstantes, tu és fiel. Mesmo quando estamos incertos, tu és a rocha, o alicerce, tu és Jesus Cristo, a pedra angular. E assim, em teu nome, pedimos que nos ajudes em nossa fraqueza, em nossa instabilidade. Nos ajude a cada dia a ver a ti, o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, a quem enviaste, e o Espírito Santo, para viver em tua vontade. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, uau! Bom, vimos bastante sabedoria hoje, né? No livro de sabedoria, para variar. E não só qualquer sabedoria, mas sabedoria sobre a questão da idolatria. Eu gosto muito da forma como ele repreende aqueles que se voltam para ídolos. Ele fala tipo, você vai lá e queima um pedaço de madeira, e sobram os pedaços. Daí você esculpe esses pedaços na forma de um ser humano ou de um animal. E aí você monta um lugarzinho para ele na parede, né? Um nicho, ele fala, para ele ficar ali protegido. E do nada você resolve rezar para ele. E, nossa, é muito bom, diz lá. Depois, reza a ele por seus bens, casamento e filhos, sem se envergonhar de recorrer a um ser sem vida. Isso é nos versículos 17 em diante, do capítulo 13. Implora a saúde a um ser fraco. Roga pela vida a um morto. Solicita ajuda ao mais fraco. E uma boa viagem a quem não pode servir-se nem de seus pés. Para seus negócios e trabalhos e o êxito feliz de suas tarefas, pede força a quem menos força tem nas mãos. Então ele vai destacando a loucura que é se voltar para ídolos em vez de se voltar para o Deus vivo. Aliás, uma das coisas que ouvimos no capítulo 13 do livro de sabedoria é que ao olhar para o universo, ao olhar para a criação, você deveria ser capaz de perceber, pela beleza da criação,
a realidade sobre Deus. Você deveria ser capaz de perceber, na beleza da criação, o fato de que Deus está presente nela. Ele existe e ele criou todas as coisas. E se você acha que suas obras são bonitas, como ele deve ser? Se você acha que suas obras são sábias, inteligentes e poderosas, como deve ser o Criador delas? Mas o que acontece é que ele diz lá que eles adoram a criação ao invés do Criador. E essa é a tentação para quase todos nós, né? A tentação da idolatria. Nós talvez não façamos uma escultura e a coloquemos num lugar especial, mas assim, é interessante, vale a pena ser lembrado de novo, que raramente fazemos ídolos de coisas ruins. Quase sempre fazemos ídolos de coisas boas. A realidade é que a idolatria não é pegar coisas ruins e transformá-las em Deus. É pegar coisas boas, coisas importantes, e torná-las a coisa mais importante. É pegar coisas boas e tratá-las como se fossem a melhor coisa do mundo, como se fossem a prioridade absoluta da sua vida. E a realidade é que temos corações idólatras. Por isso, precisamos ir ao Senhor e pedir por sua misericórdia para nos libertar, nos tornar sábios e não tolos. Não queremos ser tolos dispostos a viver e morrer por algo que não vale a pena. Falando de viver e morrer, em 2 Macabeus, pô, genial a transição, hein? Falando de viver e morrer. Mas hoje no capítulo 12 de 2 Macabeus temos muita destruição, muita morte, muita guerra, muita violência. Mas também tem uma parte muito importante lá, que diz respeito a uma doutrina bem importante para a Igreja Ortodoxa Oriental e para a Igreja Católica, que era uma doutrina presente na vida de todo cristão até cerca de 1500 e poucos, né? É a doutrina de rezar pelos mortos. Agora, o que acontece aqui é que Judas e seus homens estavam em batalha. Muita gente morreu. Eles estavam na cidade de Odolã, né? Então, no dia seguinte, guardaram o sábado e depois foram recolher os corpos dos mortos. E nos corpos deles, eles encontraram amuletos, né? Amuletos dos ídolos de Jâmnia, que obviamente era proibido para os judeus usarem. Então, ficou óbvio que essa foi a razão pela qual essas pessoas morreram. Foi isso que eles concluíram. Daí, o que Judas Macabeu faz? Ele decide, beleza, vamos rezar por esses homens. Ele faz uma coleta para enviar de volta a Jerusalém 2.000 dracmas de prata para fazerem um sacrifício de expiação. Ou seja, ele reza por aqueles que já morreram. E daí fala lá: agiu com grande retidão e nobreza, pensando na ressurreição. Se não houvesse esperado a ressurreição dos caídos, teria sido inútil e ridículo rezar pelos mortos. E isso é uma das coisas que reconhecemos. Que mesmo na igreja primitiva, os cristãos imediatamente ofereciam orações pelos que morreram. Até mesmo pelos cristãos que já tinham falecido, né? E é interessante porque você pode dizer: ok, mas espera aí. Se a pessoa já está no inferno, se ela já está perdida, do que vai adiantar as orações? E se alguém já está no céu, ela também não vai precisar, né? Ela já está no céu. Então, orações pelos mortos se tornaria algo inútil e ridículo, né? Para que rezar pelos que morreram? Mas desde o início do cristianismo, havia essa noção de que se eu morrer em amizade com Deus, e ainda assim não estiver completamente pronto para entrar na presença de Deus, porque ainda tenho apego ao pecado, porque meu coração não está pronto ainda, porque podemos morrer em amizade com Deus e ainda não estar com o coração 100% preparado para entrar na presença de Deus. E por isso existe um processo de purificação que acontece. E muitas denominações protestantes têm esse processo em sua doutrina, né? Acreditam nesse processo de purificação. Mesmo as que acreditam que pode ser até algo instantâneo, elas reconhecem que é necessário. Inclusive, C.S. Lewis fala muito sobre isso, né? Da doutrina do purgatório. Eu estava evitando usar essa palavra porque às vezes tem muito preconceito associado a ela. Mas você vê que aqui no capítulo 12 de 2 Macabeus, a palavra de Deus fala sobre rezar pelos mortos. Algo que sabemos que seria inútil se a pessoa já estivesse no inferno e desnecessário se a pessoa já estivesse no céu, né? Porque ela já tá lá. Mas se existe um processo de purificação que acontece, e de novo, nosso amigo C.S. Lewis, ele fala sobre isso. Ele diz: claro que eu acredito no purgatório. Ele diz: imagine que você chega às portas do céu e mesmo que os anjos, os santos e o próprio Deus dissessem: entra, pode entrar, mas o lugar é totalmente puro e limpo e você olha para si mesmo e você está vestido com trapos sujos, então você mesmo reconhece: eu preciso me limpar primeiro. E talvez eles até digam: nós não nos importamos com isso aqui, apenas entre, seja feliz conosco. Mas aí sua alma, né, diz: eu sei, muito obrigado, mas ainda assim eu prefiro me limpar
antes de entrar. E a doutrina católica do purgatório diz basicamente que existem consequências para os nossos pecados, né? E essas consequências não são apenas, tipo, se eu trato alguém mal, essa pessoa fica magoada. Se eu mentir ou fofocar, aquele relacionamento se rompe. Mas algumas das consequências do pecado afetam o nosso próprio coração. Elas nos moldam. E de certa forma, nos sentimos incapazes de amar a Deus como ele merece. Porque o céu, ele é o céu é o próprio Deus. O céu não é só ficar deitado numa rede tranquilo e depois ir jogar uma bola. O céu não é só ver o seu cachorrinho que morreu ou algo assim. E assim, Deus nos abençoa, Ele nos ama e, claro, toda a criação será redimida. Então talvez até dê pra jogar uma bola no céu, não sei. Não é essa a questão agora, né? Mas o ponto é que, se alguém perguntar, vai ter futebol no céu? A resposta que normalmente se dá é que, bom, se você precisar de futebol no céu para ser feliz, então vai estar lá. Ou então, meu cachorro vai estar lá. Bom, se você precisar do seu cachorro no céu para ser feliz, então seu cachorro vai estar lá. Mas a realidade é que lá no céu, você não vai precisar jogar bola para ser feliz. Você não vai precisar do seu cachorro lá para ser feliz. Por quê? Porque todos no céu encontrarão o descanso de seu coração. Encontrarão o desejo de seu coração em Deus. Porque o céu é o próprio Deus. Sim, é a comunhão dos santos também, sim, é todas as pessoas que estão lá vivendo em comunhão, mas, em última análise, o céu é o próprio Deus. E algo que eu percebo sobre o meu coração é que ele não ama a Deus dessa forma ainda. Ele não está pronto. Ele diz, eu amo a Deus e tal coisa. Eu amo a Deus e outra coisa que pertence a esse mundo. Eu amo a Deus e não só as coisas desse mundo, mas meus pecados também. E todos os nossos corações são assim, né? Eu não quero amar o pecado, eu não quero amar meu pecado, eu não gosto disso, eu não quero isso pra mim. Mas meu coração ama a Deus e o pecado também. Ele ama a Deus e a outras coisas também. Deus tem esses rivais em nossos corações. Assim como diz no livro de sabedoria. Então, reconhecemos que nossos corações precisam ser purificados. Meu coração precisa ser moldado de tal forma que eu ame a Deus acima de tudo. E é disso que se trata esse processo de purificação. Isso é o que o purgatório significa. É um lugar ou uma entrada para o céu. Seja como for que seja feito esse processo, né? Ele é um processo pelo qual o meu coração, que está agora batendo no meu peito, o meu amor pelo Senhor, é de alguma forma purificado pela graça e misericórdia de Deus, para que eu possa amá-lo como ele merece. E isso, eu não acho que seja uma doutrina contrária a nada, né? É algo que simplesmente faz sentido. Se você e eu olharmos para os nossos corações, vamos perceber que, nossa, eu não amo a Deus como ele merece. Algo precisa mudar em mim entre eu de agora e eu no céu. Algo precisa mudar em mim antes de eu entrar no céu. E essa mudança, essa transformação, esse processo, nós simplesmente damos um nome, que é purgatório, né? É essa purificação. Ai, longo dia, hein, pessoal? E eu quis destacar essa doutrina, que talvez você tenha dificuldade com ela, talvez você nunca tenha ouvido falar dela antes, ou talvez você tivesse ouvido, mas não sabia exatamente do que se tratava. Então eu espero que agora faça um pouco mais de sentido pra você. E se não fizer, eu entendo, porque nós estamos todos juntos nessa jornada. Estamos todos no caminho. E continuamos a pedir ao Senhor que purifique nossos corações. Ai, que dia. Pessoal, tô rezando por vocês, por favor rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar pra te ver amanhã. Deus abençoe.